Saudações, nobres e queridos irmãos. É com muita alegria que estamos aqui uma vez mais reunidos e agradecendo a oportunidade de estarmos junto com vocês em seus lares. Neste domingo, que é sempre um dia muito especial, desejamos nós aqui do portal, Tiago, Robson, que estamos aqui gravando comigo, e desejar as 1000 felicidades possíveis, né? Com muita leveza, um momento muito especial com a família. Mas antes disso, a gente continua no nosso projeto de estudar, de analisar as preces trazidas como modelo por Kardec no final do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos para a prece prevendo a morte próxima e espero que vocês entendam, gostem e qualquer comentário deixe aqui nas mensagens. Convido o Tiago para a prece de abertura. Vamos lá. Todo mundo fechar os olhos. Hoje eu vou tomar a liberdade de ler um trechinho de uma oração que tem me tocado muito. Ó Pai, Mãe do Cosmos, origem nossa, direciona a tua luz dentro de nós, tornando-a útil. Cria teu reino de unidade agora, e que somente o teu desejo possa atuar dentro e junto ao nosso desejo, assim como em todas as ondas de luz e em todas as suas formas. Prover para cada dia tudo que assimilamos em pão e entendimento. Desfaz os laços dos enganos que nos prendem, assim como nós liberamos as amarras com que aprisionamos os enganos dos nossos irmãos. Libera-nos das ilusões que a superfície e a aparência das coisas do mundo nos detêm. De ti nasce toda a bondade reinante, a canção que se renova de idade em idade e a tudo embeleza. Possam a tua verdade, poder e canção ser o solo fecundo de onde cresçam todas as nossas ações. Que assim seja. Que assim seja. Você está sem áudio. Precisa aprender a fazer ela em aramaico agora. Aí vai ficar difícil. Para quem não. Só para vocês entenderem, essa daqui é a tradução original do Pai Nosso. Direto do aramaico. Muito bem. Então eu vou fazer a leitura da instrução preliminar que Kardec fala. A instrução preliminar é curta e depois da instrução preliminar a gente poderia fazer os comentários que achar pertinente, né? E deixar a leitura da prece para o fim, porque a prece é bem longa. Então Kardec diz assim sobre esse assunto. A fé no futuro, a orientação do pensamento durante a vida em direção à sua destinação futura, ajudam o desligamento do espírito por enfraquecerem os laços que o prendem ao corpo, tanto que muitas vezes a vida corporal ainda não se extinguiu completamente e a alma impaciente já empreendeu seu voo em direção à imensidade. Para o homem que, ao contrário, concentra todos os seus pensamentos nas coisas materiais, esses laços estão mais presos. A separação é dolorosa e demorada, e o despertar no além-túmulo é cheio de problemas e de ansiedade. Tem muitos exemplos, né, na literatura espírita de espíritos que sofreram bastante pós o processo do desencarne. Na própria codificação, nós encontramos muito o processo do desencarne e como funciona diante da questão do materialismo e de tudo.
Tem um livro que eu acho que é de um relato muito intenso, muito forte, que é Um Roqueiro no Além, que ele relata todo o desencarne de uma pessoa, da qual se atribui ser Raul Seixas. E ali conta todo o processo, que ele nunca conseguiu, desde o momento do desencarne, ele se sentia preso dentro do corpo. E acompanhou todo o cortejo todo, e acompanhou todo o processo pós ainda, quase que 6 meses, né, sem conseguir se desvincular do corpo. Claro que num caso assim, a gente vê exatamente essa segunda parte aqui, aonde tinha muita energia vital, pois não era a hora do desencarne, né? Então existia os laços que ligam o espírito e ligam a matéria, eram muito fortes. E isso faz também retardar esse processo de desligamento, completamente diferente daquele que cumpre o seu ciclo, e assim como uma vela se apaga, esse elo de ligação, esse cordão, ele também se desfaz da mesma forma. Mas em casos muito extremos, em que o desencarne ocorre muito antecipado, por desequilíbrios, por despreparos, por achar que somos donos de tudo, né? Ou seja, aquela nossa ideia de desbravar tudo, ele acaba trazendo alguns problemas ligados, por exemplo, a vícios e ligado a sentimentos de posse. Então, quanto mais nós estamos presos à matéria, que é isso que Kardec nos fala, esse processo retarda um pouco mais. E mesmo os espíritos responsáveis pelos desligamentos, porque não é qualquer espírito que vem fazer o desligamento. Realmente existem espíritos especializados no processo do desligamento. E aí estes não conseguem agir. Por quê? Porque há muita coisa envolvida ali entre dívidas assumidas para aquele momento daquele espírito com aquela matéria. Sempre que tem esse assunto, né? Eu lembro do livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, que é um dos primeiros livros que trata especificamente disso, né? De como é o processo de desligamento do perispírito do corpo, ou da alma do corpo. E ele acompanha um grupo de tarefeiros que tem essa missão específica, né? De ajudar as pessoas nesse momento, que sempre é um momento muito difícil e muito importante. E então eles descrevem alguns processos de desligamento e sempre enfatizando essa questão, né, da facilidade ou dificuldade está muito ligada à vibração que aquele espírito está no momento. Então, se ele tem muito apego, igual disse o Jordelei, né, se ele está muito preso às questões materiais, e se para ele só existe isso aqui, então na hora que ele percebe que está chegando o momento de despedir daqui, no interior dele vai ter só desespero, né? Porque ele sente que não posso sair daqui porque só existe isso aqui. Então, como que eu vou conseguir me desprender disso e seguir em frente, né? Ao passo de que, mais do que conhecer que existe o além, ele está preparado para entender, assim, é um ciclo e o meu ciclo está chegando no final, né? E as pessoas vão continuar e eu também vou continuar. E aí nós vamos prosseguir evoluindo juntos, mesmo que eu estou em outro plano, né? Então, se a pessoa conseguiu cultivar esse tipo de sentimento, de equilíbrio, aí esse momento vai ser um momento muito mais simples, né? Muito mais fluido. E aí vai ter um equilíbrio nesse momento, que é um momento que não vai ser fácil, mas vai ser mais equilibrado, né? Acho que vocês explicaram muito bem essa questão. Eu não consigo, eu busquei aqui na minha memória aqui alguma coisa recente, alguma obra que pudesse elucidar um pouco daquilo que vocês estão falando e eu não encontrei, para ser bem honesto. A única coisa que eu acho que eu posso contribuir é que não tem um padrão, né? Não existe um padrão e uma forma pronta para acontecer. Me recordei agora que até o livro, E a Vida Continua,
que ali narra, que tá simples, é muito fácil de encontrar, acho que tem no Netflix esse livro, E a Vida Continua, adaptar a obra acho que do André Luiz, né? É André E Luiz. é André Luiz, né? André Luiz. E acho que tem até o Lima Duarte no elenco, que ele é um dos diretores lá da colônia. E eles estão entre um plano ainda, né? Eles não estão na comunidade final, e tem muito disso. Então, para vocês entenderem, para quem não viu, recomendo assistir no Netflix. Acompanha ali a vida de algumas pessoas, mas os protagonistas é uma moça que tem uma doença, que está internada no hospital, e acaba encontrando um rapaz também, e ambos acabam desencarnando. Só que eles vão para um hospital. Eles nem sabem, nem conseguem entender que eles desencarnaram. E se a gente acompanhar a literatura espírita, a gente vê que tem muitos tipos de desencarne, assim, não tem um padrão. Eu acho que aqui, enquanto a gente está encarnado na matéria, acho que o que a gente pode fazer é tentar buscar realmente o esclarecimento, como o Robson disse, o Davi disse, para depois não cair num tipo de talvez entrave quando desencarnar, não saber o que está acontecendo, enfim. Acho que se a gente tiver um pouco de consciência e lucidez ainda vivo, talvez a gente consiga facilitar um pouco o processo. Né? Mas não tem um padrão, assim, eu não consigo entender um padrão que até gente muito esclarecida, agora vem milhares de histórias na cabeça que a gente acaba lendo em livros e a gente de fato não consegue enxergar um padrão. Acho que a única coisa que a gente pode fazer é ter entendimento, buscar o máximo de conhecimento aqui enquanto encarnado, porque esse momento vai chegar para todo mundo, né? Cedo ou tarde pode chegar. E aí acho que vai muito de acordo com aquilo que a gente construiu ao longo da vida e guardou dentro de nós. Sobre isso de não ter padrão, né? Eu aprendi com o tal de Jordelei que em espiritualidade não tem regras, né? E quando a pessoa tenta fazer uma regra, já errou, né? Errou, igual o Faustão. Mas, então eu vou ler a prece e depois, se tiver alguma outra consideração no final da prece, a gente completa. Lembrando sempre que as preces também podem ser feitas em voz alta, né? Muitas vezes a pessoa está lendo uma prece e ela fazer em voz alta, ela consegue beneficiar mais pessoas em volta, né? Que às vezes não estão conectadas com a leitura. Então a voz alta ajuda. E como é uma prece para alguém que está bem enfermo e às vezes muito debilitado, às vezes eu fazer essa prece em voz alta junto com a pessoa enferma, né? Essa pessoa enferma também vai se beneficiar. Meu Deus, eu acredito em vós e na vossa bondade infinita. É por isso que não posso acreditar que destes ao homem a inteligência para vos conhecer e a aspiração pelo futuro para, depois, lançá-lo no nada. Acredito que meu corpo é apenas o envoltório perecível de minha alma e que, quando tiver cessado de viver, acordarei no mundo dos espíritos. Deus Todo-Poderoso, sinto os laços que unem minha alma e meu corpo romperem-se e que logo vou ter que prestar contas do uso que fiz da vida enquanto encarnado. Vou sofrer as consequências do bem e do mal que fiz. Lá não haverá mais ilusão, nem mais desculpas possíveis. Todo o meu passado vai se desenrolar diante de mim e serei julgado segundo as minhas obras. Nada levarei dos bens da terra. Honrarias, riquezas, satisfações da vaidade e do orgulho, enfim, tudo que se prende ao corpo vai ficar na terra. Nem a menor parcela me seguirá, e nada disso me será útil no mundo dos espíritos. Levarei comigo apenas o que pertence à alma, ou seja, as boas e as más qualidades que serão pesadas na balança da mais rigorosa justiça. Serei julgado com tanto maior severidade quanto mais minha posição na terra me tenha dado maior número de ocasiões para fazer o bem que não fiz. Deus de misericórdia, que o meu arrependimento chegue até vós. Dignai-vos a estender sobre mim o manto da vossa indulgência. Se é de vossa vontade prolongar minha existência, que seja empregada para reparar, tanto quanto estiver ao meu alcance, o mal que pratiquei. Se minha hora é chegada, levo consolador pensamento de que me será permitido resgatar as minhas faltas em novas provas, a fim de merecer um dia a felicidade dos eleitos. Se não me é dado imediatamente o gozo dessa felicidade pura,
que pertence somente ao justo por excelência, sei que a esperança não me está perdida, e que, com trabalho, atingirei o objetivo mais cedo ou mais tarde, conforme meus esforços. Sei que os bons espíritos e meu anjo guardião estarão lá, perto de mim, para me receber. Em breve eu os verei, como eles me veem. Sei que encontrarei aqueles que amei na terra, se o tiver merecido, e aqueles que deixo virão um dia me reencontrar para estarmos reunidos para sempre. E enquanto isso poderei vir visitá-los. Também sei que vou encontrar aqueles a quem ofendi. Possam eles perdoar-me pelo que têm a me censurar, meu orgulho, minha dureza, minhas injustiças, e que eu não me envergonhe na presença deles. Perdoo aqueles que me fizeram ou quiseram me fazer mal na terra. Não levo nenhum ódio contra eles e rogo a Deus que os perdoe. Senhor, dai-me a força para deixar sem lamentações as alegrias grosseiras desse mundo, que não são nada perto das alegrias puras do mundo onde vou entrar. Lá, para o justo, não há mais tormentos, sofrimentos, misérias. Apenas o culpado sofre, mas resta-lhe sempre a esperança. Bons espíritos e vós, meu anjo guardião, não me deixeis fracassar nesse momento supremo. Fazei brilhar aos meus olhos a divina luz, a fim de reanimar minha fé, se ela vier a abalar-se. Linda prece, né? E a pergunta que eu me faço quando eu leio uma prece assim é: será que quando chegar a minha vez eu vou ter essa lucidez de se colocar na condição de errante, né, de pessoa que cometeu erros, e se colocar na condição também de instrumento para que a espiritualidade cumpra aquilo que o caminho melhor a ser seguido. E eu acho que acredito que esse é o maior trabalho que a gente precisa fazer. Qual a nossa missão? Passar pela vida com sentido, com significado, para quando chegar nesse momento ter a lucidez para dizer: que bom, estou de volta à casa de meu pai. Né? Acredito que seria esse. Vocês não querem falar nada, não? Acho que eu estou fazendo uma reflexão aqui sobre se fosse hoje. Se fosse hoje, né? Porque aqui a prece é lida como se eu estou partindo agora, né? E é aquela mesma reflexão, né, da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Não sei se algum dos vídeos que eu falei dela, se o Tiago estava presente, é uma médica que trabalha com cuidados paliativos e que fez um estudo mesmo sobre o perfil psicológico, né, do que acontece das pessoas quando estão chegando próximo dessa hora extrema, que o corpo está muito debilitado e que ela tem que fazer esse fechamento mental, né, de um sentido para a vida dela. E aí ela tem um vídeo na internet que é bastante famoso, que chama assim, os 5 maiores arrependimentos antes de morrer. Que ela entrevistou essas pessoas e elas falaram assim, o que elas arrependiam, né, nessa hora, o que elas queriam ter feito se tivessem mais tempo. E ela escreveu um livro muito bonito, né, que chama assim, A Morte é um Dia Lindo de Viver. O dia da morte é um dia lindo de viver. E aí ela faz essa reflexão, né, que o Jordelei está falando. E eu estou me fazendo essa reflexão agora, né? Mas como eu já sei o final da reflexão, né? De que ela faz a reflexão para te conduzir mentalmente em que você gasta o teu tempo. Porque o nosso tempo é finito, só que a gente fica fingindo que é infinito, né? Pelo menos nessa vida ele é finito. E aí, às vezes, a gente está gastando o dia com um monte de besteiras, né? Está passando o tempo, está matando o tempo, né? Tem um monte de coisas que é matar o tempo. E aí, assim, então não valeu a pena. E aí a reflexão que ela faz é isso: como que eu vou gastar o meu tempo com coisas que valem a pena? Essa que é a grande chave que ela dá pra gente, né? E que tem a ver com essa oração, assim, de uma maneira muito forte mesmo. Isso
sou extremamente grato por este momento e por este aprendizado. Quando veio a reflexão que veio na minha mente, eu não sei, Rob, se eu participei desse vídeo ou não, mas esse conhecimento eu tenho de alguma forma. Eu não sei se eu vi o vídeo, porque às vezes vocês gravam o vídeo, eu vejo o vídeo antes de ir pro ar. Não sei se o vídeo foi pro ar ou não, mas eu sei que eu já vi isso daí, essa reflexão. Mas eu penso que, poxa, já passamos por isso tantas vezes, né? E inúmeras vezes já passamos por esse momento. E eu não sei como é que eu lidei com esse momento no passado, isso também não importa muito, mas eu sou extremamente grato de poder ter a oportunidade de absorver um pouco desse conhecimento passado por vocês, passado pelo portal, e por inúmeros outros trabalhadores que eu acho que de uma forma bem didática vai contribuir, não só para mim, mas para muita gente. E se eu conseguir na hora ali, no momento final, ter um pouco de lucidez e me recordar desses bons momentos, como esse aqui, eu já seria eternamente grato. E com certeza, eu não sei como é que foi antes, mas se eu conseguir carregar isso dentro de mim com amor e verdade mesmo, com certeza vou estar dando um passinho mais para mais próximo de Deus. É só isso. E que passinho, né? E que passinho. Meus queridos irmãos, desejamos a vocês um belo e especial domingo. Aproveitem este dia para descansar e programar o restante da semana. Quanto a nós aqui do portal, a gente te espera amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. A gente espera todos os dias. Um abraço gigantesco e fiquem com Deus. Tchau, tchau.